Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 5 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista Adultos, que tem como título O Avivamento na Vida da Igreja. O texto áureo desta lição encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, e diz assim o texto sagrado: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz o seguinte: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Diz assim o texto: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. A introdução diz assim: Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Sem dúvida, segundo o comentarista da lição e os intérpretes do livro de Atos dos Apóstolos e do Novo Testamento, a igreja primitiva é um modelo, um exemplo para a igreja odierna. Por quê? Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo, impulsionada pelo Espírito Santo, revestida do poder do Espírito Santo, e que realmente cumpria a grande comissão dada por Jesus antes de ascender aos céus, ali para os seus discípulos, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eles cumpriram isso no poder do Espírito Santo. Tópico 1.
o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Ponto primeiro, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. 1 João 5, de 2 a 4. E, finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é ser salvo. É ter a experiência do novo nascimento, do nascer de novo, do nascer da água e do Espírito, nascer do alto. Essa nova natureza é que vai receber o batismo no Espírito Santo. Porque a nossa velha natureza, que é dominada pelos desejos carnais, essa não almeja esse tipo de bênção. Então, depois que a pessoa se converte a Cristo, o aceita como Senhor e Salvador de suas vidas, se arrependendo dos seus pecados, crendo no Evangelho, aceitando a Cristo, ela está pronta para receber essa bênção, que é o batismo no Espírito Santo. E através desse batismo no Espírito Santo, ela vai ser revestida de poder para ser uma testemunha, na sua geração. Ponto 2. A promessa é para todos os salvos. Que promessa? A promessa do batismo no Espírito Santo. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Veja Atos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, Atos 2:1. E, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Atos 2, versículos 1 e 2. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. Ou seja, é uma promessa que vai durar enquanto a igreja estiver peregrinando aqui na terra. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Não há acepção. É para toda a igreja de todos os tempos, de todos os lugares. Então, nós vamos ver que alguns defendem que só valeu para aquele período ali inicial da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, e que depois cessou. E nós vamos ver que isso é um erro de interpretação, porque o batismo no Espírito Santo continua válido para a igreja atual. Então, os discípulos, um ponto a observar é que os discípulos que estavam ali no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa feita por Jesus, já eram salvos. Isso significa que o batismo no Espírito Santo é uma promessa, é uma bênção posterior à salvação. É claro que na experiência de muitos irmãos, o batismo no Espírito Santo pode ocorrer no mesmo período ali da conversão, ou até antes da conversão, não a conversão pública, porque a conversão verdadeira ela é espiritual, ela é dentro do ser humano.
E só Deus sabe se a pessoa realmente se converteu ou não. Mas aqui não estamos falando de manifestação visível, pública, de conversão. Estamos falando da verdadeiro nascer de novo. Que o vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem e para onde vai. Então, a partir do momento que a pessoa é salva, ela se torna capacitada, habilitada para receber o batismo no Espírito Santo. E ali você vê que o próprio texto bíblico que o apóstolo Pedro falou, vai dizer que essa bênção é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, só esse texto bíblico já corrobora a ideia de que o batismo no Espírito Santo é uma bênção atual, válida para os dias de hoje. Muito bem. O próximo ponto que o autor aqui, o comentarista, vai abordar é sobre o engano dos cessacionistas. O que é o cessacionismo? É uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Então, veja bem, existe aí um grupo chamado de cessacionistas que dizem que o batismo no Espírito Santo não é mais válido para hoje. Foi só para aquele período da igreja primitiva. Só os apóstolos e os primeiros discípulos. E que depois que o cânon do Novo Testamento foi finalizado, não havia mais necessidade de batismo no Espírito Santo, de dons espirituais. Ora, nós temos o mesmo compromisso, a mesma ordenança que Jesus deu para a igreja primitiva, deu para nós também, de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E também da manifestação dos dons espirituais. Hoje continua acontecendo possessões demoníacas, pessoas que estão enfermas, que precisam ser curadas. Continua a necessidade de milagres, de operação de maravilhas, de revelação do que está oculto. Claro que os dons espirituais não existem para substituir a palavra de Deus, de forma alguma. E isso, nós da Assembleia de Deus defendemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E a nossa única regra de fé e prática. Mas o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, nos dá ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho e para fazer o enfrentamento contra as hostes espirituais da maldade, contra as forças das trevas. Que o apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Precisamos hoje, mais do que nunca, do batismo no Espírito Santo. Ele é válido para os dias atuais. Nós reafirmamos isso. Nós que somos pertencentes às Assembleias de Deus, de igrejas pentecostais, nós defendemos a atualidade dos dons espirituais e do batismo no Espírito Santo. Não compactuamos com esse grupo, essa corrente aí de cessacionistas. Até porque não existe nenhuma fundamentação bíblica. Tem que fazer realmente, como diz aqui o comentarista, uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. E ao longo da história da igreja, vários avivamentos ocorreram. E nesses avivamentos, testemunhos de batismo no Espírito Santo e de manifestação dos dons espirituais. Até os dias atuais, nós pertencemos ao movimento pentecostal moderno, que começou na Rua Azusa, ou melhor, começou um pouco antes, mas ali na Rua Azusa acabou sendo o centro propagador e chegou até nós hoje no século XXI, graças a Deus. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação.
Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Não foi só ali em Jerusalém que aconteceu o batismo no Espírito Santo. Aconteceu em Samaria, aconteceu em Antioquia, aconteceu lá em Éfeso, em vários lugares. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo como com a evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Tópico 2. O dinamismo da Igreja Apostólica. A Igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A Igreja já nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, Êxodo 40, 34, 35, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então, ali é o início histórico da igreja no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado em cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo, de que ele iria para o Pai e que enviaria o seu Consolador, o Espírito Santo, para ser derramado sobre a igreja. Então a igreja já nasce no poder do Espírito Santo, ela prossegue no poder do Espírito Santo e vai aguardar a volta do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. Outro ponto que o comentarista aborda é a igreja depois do Pentecostes. Ponto 2. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversões e batismos, Atos 2,41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade com palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência dos necessitados. Então veja bem, o que é uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo? É a igreja que tem conversões, que tem salvação de almas, libertação dos oprimidos do diabo, cura dos enfermos. E tem também perseverança na doutrina ortodoxa, na doutrina bíblica. Tem também perseverança na comunhão, na koinonia, na comunhão entre os santos e na oração. Isso sim é uma igreja avivada. E temor de Deus, santidade. E com tudo isso, Deus manifesta a sua glória, e sinais e maravilhas acontecem nas reuniões dessa igreja avivada. E também, além de tudo isso, que é a parte mais espiritual, digamos assim, temos também a assistência social. Nós não podemos ser um crente avivado ou ser uma igreja avivada e fechar os olhos para as necessidades dos carentes, das pessoas que precisam da nossa ajuda. E isso tudo acontecia na igreja primitiva, da igreja do primeiro século. E isso é um modelo para a igreja atual, para a igreja odierna. Um modelo de igreja avivada. Tem que ter tudo isso. Palavra, oração, manifestação dos dons espirituais e também comunhão e atender aos necessitados. Chegamos então aqui a quase a metade da lição, um pouco mais da metade, e eu quero dizer para vocês que a FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina que, por meio de seus núcleos de estudo presencial, são núcleos ali em várias igrejas, aqui do estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e outros estados, já formamos mais de 7.000 alunos. A FAEST já atende mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. E temos mais de 15 anos de experiência no ensino da teologia bíblica, da teologia
pentecostal. E agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESP e pela CGADB. As videoaulas têm aproximadamente 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos. Aproveite a nossa promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos A Arte de Pregar, Discipulado Crescendo no Amor de Cristo e os subsídios para EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas R$ 399. É muito barato, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link que está aqui na descrição deste vídeo. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. Um ministério ungido para os dias atuais. Ponto 1. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria, Marcos 16, 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Então veja bem, a pregação cristã ela deve ser acompanhada de sinais, de manifestação do poder de Deus, com salvação de vida. Esse é o maior milagre que existe, é a salvação de vidas para Jesus. Pessoas que estão presas, aprisionadas pelo pecado, por Satanás, e que são libertas ali pelo poder da exposição da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo na vida do pregador e da igreja. E ali Deus manifesta a sua glória, salva, liberta, transforma vidas, cura os enfermos se for da vontade dele, porque ele tem poder para curar e para fazer maravilhas. Então, mais do que nunca, é indispensável para a missão da igreja nestes dias, esse revestimento do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo. Não podemos abrir mão de forma alguma que se convencionou chamar de unção do Espírito Santo, do poder, do revestimento de poder do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir a grande comissão que Jesus deu à sua igreja. Ponto 2. Autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos e exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram, Marcos 16, 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Claro que nas reuniões das igrejas locais, nem sempre vai acontecer um milagre, algo extraordinário, sobrenatural. Mas, se há realmente ali liberdade para o Espírito Santo atuar, vidas vão ser tocadas, vão ser transformadas, vão ser moldadas, vão ser libertas, santificadas pelo poder da palavra de Deus na unção do Espírito Santo. E é isso que sim, que simboliza, que manifesta uma igreja verdadeiramente avivada. O verdadeiro avivamento é um avivamento que passa pela palavra de Deus e pela liberdade de atuação do Espírito Santo no meio da congregação. Ponto 3. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso,
Nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Veja Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então, tudo o que fazemos, né, no poder do Espírito Santo é para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo e não para a nossa própria glorificação ou exaltação. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. O poder é dele, a sabedoria vem dele, a capacitação vem dele, né? A manifestação é do Espírito Santo, é ele que salva, que convence o pecador, ele que liberta as pessoas que estão oprimidas, ele que cura os enfermos. É tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. A obra é dele, nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Muito bem, chegamos então à conclusão desta lição. Antes de abordarmos aqui o texto da conclusão, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal da FAEST Academia. Vamos lá, chama aí os teus amigos para se inscrever no canal, nos ajude a propagar a palavra do Senhor Jesus aqui através do canal da FAEST Academia. Somos uma escola de ensino teológico, né? E somos pastores das Assembleias de Deus, aqui no estado de Santa Catarina. Estamos aqui para falar do verdadeiro Evangelho. Então nos ajude aí nessa propagação da palavra de Deus. E também, se você quiser comentar alguma coisa, deixa o like, não esqueça de deixar o like aí para nos ajudar, para o YouTube divulgar os nossos vídeos. E compartilha aí nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A conclusão vai dizer assim: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Então, a Igreja Apostólica nasceu aí debaixo do fogo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E a igreja, hoje no século XXI, precisamos muito mais ainda do poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Tendo em vista que, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Então, houve um aumento da iniquidade hoje, que esses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, mais do que nunca, o cristão individualmente e as congregações, os crentes reunidos, precisam cada vez mais do poder de Deus, do poder do Espírito Santo atuante, O Espírito Santo ter liberdade para atuar, para salvar, libertar, curar e batizar no Espírito Santo. Então, vamos ser essa igreja avivada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe então o preparo dessa lição de número 5 e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus. Até lá!